chegar na região mais distante do Brasil, é a igreja financeira tudo isso. Estou falando de jovens solteiros, jovens. E eu até me alegro de ouvir notícias aqui do setor, viu, pastor? Porque o senhor tem vários dirigentes jovens que eu quero dizer que tem ainda bastante coisa para dar para Deus, bastante anos, né? Porque um terço dos nossos missionários, um terço no mundo é formado de missionários aposentados, pessoas que se aposentaram primeiro no seu serviço secular para depois sair na obra missionária. Não que Deus não use as pessoas, os anciões, as pessoas de mais idade, não é isso que eu estou falando. Deus tem Deus poderosos como Billy Graham, aí com idade avançada, e Deus exatamente não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo da estratégia, né? Nós não valorizamos muito jovem em nossas igrejas, estamos perdendo estratégias. O jovem tem uma mente ágil e ele tem às vezes ideias novas e nós precisamos aproveitar isso. A renda anual da religião Mormon é de 5 bilhões de dólares por ano. Você sabe o que quer dizer isso? 5 bilhões de dólares. Cada Mormon é dizimista. Cada Mormon tem que dar o seu dízimo para a igreja se ele quiser alcançar a divindade. Então eles são intimistas a dar o seu dízimo. Os Mormons estão batizando mensalmente 2.000 vítimas. E o pior de tudo é que as igrejas evangélicas não fazem nada para mudar essa situação. Nós temos aí o crescimento das testemunhas de Jeová. Escutem. O Brasil é o terceiro país do mundo onde tem mais testemunhas de Jeová. O primeiro lugar é os Estados Unidos, o segundo é o México e o terceiro é o Brasil. Isso é terrível. É o terceiro país onde tem mais testemunhas de Jeová andando sobre esse planeta. É o Brasil. Eles realizaram no ano de 98 439 mil estudos bíblicos nas residências. Residências sendo visitadas pelas testemunhas de Jeová. E nós estamos com nossos métodos da década de 40. Né? Continuamos fazendo o ar livre. Que o Senhor me perdoe, os senhores, mas ar livre hoje, o resultado é mínimo. Qual é mais fácil? Você pegar uma metralhadora, né? Uma arma, né? E atirar a esmo, né? Vocês são certos que você chegar de frente do inimigo, né? A 1 metro de distância. Qual é mais fácil? Né? É lógico que eu vejo isso pessoal, sem dúvida alguma, o resultado deles é grandioso por causa disso. Teremos que mudar nossa metodologia, que está arcaica. Temos que fazer evangelismo de casa em casa, estudos bíblicos domiciliares. É nosso terreno isso, irmãos. É nosso, não é deles. A igreja primitiva fez isso. Atos 5:42, Atos 20:20. Eu tenho um exemplo desse. Pois Um não. amigo que aceitou Jesus na Assembleia de Deus 3 meses depois. Ele foi visitado por uma testemunha de Jeová e hoje ele está lá. Então não estou Eles mentindo, se né? ofereceram a dar um estudo bíblico um dia por semana, enquanto ele pediu para o seu pastor, da Assembleia de Deus, não é da nossa, mas da Assembleia de Deus, pediu para o seu pastor para dar um dia de estudo porque ele tinha dificuldade de ler. E o pastor se negou, disse: não, nós temos escola dominical. Se o senhor de Jeová foi lá, Hoje está lá, né? Mas família inteira. agora pasmem. Teu. Há até líderes que deixam testemunhas de Jeová fazendo assinaturas com seus membros. Fazendo assinatura com seus membros. Há pessoas também que falam: olha, está tomando estudo do testemunho de Jeová. É mesmo, deixa, é até bom. Porque, irmãos, o mundo perdido não sabe discernir uma testemunha de Jeová, o que é uma testemunha de Jeová, o que é um evangelho. O mundo perdido pensa que tudo é Bíblia. É crente. Né? Então, o que nós temos que fazer? Temos que, pelo menos, uma vez por ano, né? Eu estou sendo bem assim, né? Abrangente. Mas pelo menos fazer um estudo sobre seitas na sua igreja. Se você não conseguir, traga alguém que faça o estudo, mas você tem que alertar para o seu livro, a sua ovelha. As ovelhas estão desgarrando. Sabe o que tem acontecido? Quando vai para o Senhor Jeová, vai para o Mormon, vai para o Adventismo. Ah, irmão, não era dos nossos. Não era dos nossos. Foi por isso que ele foi para lá, é por isso que ele está lá. Sabe o que representa isso, irmão? Uma grande falta de amor em nossas vidas. Isso é uma desculpa. Nós não temos capacidade de buscar aquela ovelha, resgatar aquela ovelha. Então nós falamos: não era dos nossos. Onde está isso na Bíblia? Onde você tem isso na Bíblia? Não vamos achar isso na Bíblia. Tem? Jesus falou assim: onde desgarrar, o que você vai fazer? Você não vai buscar ela? Né? Então, queridos irmãos, são muitas estatísticas que eu não posso mostrar para os irmãos, mas eu só quero finalizar com essas estatísticas dizendo o seguinte: que a situação piora porque cada mês, tá,
25 mil pessoas se tornam testemunhas de Jeová no mundo. 25 novas vítimas se tornam testemunhas de Jeová. Então a situação é alarmante. As testemunhas de Jeová, elas nos agridem. Elas chegam a declarar em seus livros. Por exemplo, este livro aqui, ele diz o seguinte. Ele diz que, olha só, vou mostrar para os irmãos aqui. Página 80. Livro das Testemunhas de Jeová. Seja Deus verdadeiro, embora seja um livro antigo, mas a teologia continua atual. Então diz o seguinte, olha, a conclusão óbvia, portanto, é que Satanás deu origem à doutrina da Trindade. Sentiu o peso da declaração da Testemunha de Jeová? Satanás deu origem à doutrina da Trindade. Bem, o que nós temos ensinado em nossas igrejas? Culto de doutrina é terça-feira aqui também? Nas denominações, nas igrejas. O que nós temos ensinado nas terças-feiras? Nós temos ensinado realmente doutrina para os nossos membros? Temos ensinado a Trindade? Eu tenho feito essa pergunta, eu já fiz no seminário, já fiz em igrejas. Os membros das igrejas têm reclamado o seguinte: eu vou na terça-feira, mas eu não escuto, eu queria aprender sobre Jesus, sobre a Trindade. Quanto tempo nós não damos estudo sobre a Trindade em nossas igrejas? Será que os nossos membros sabem a doutrina da Trindade? Porque quando um adepto de seita como a Testemunha de Jeová chega na sua casa, ele vem armado. Ele vem armado. Principalmente com esse livro. Todo Testemunha de Jeová tem esse livro. Raciocínios à base das Escrituras. Esse livro, queridos irmãos, é algo fabricado no inferno, projetado com perguntas e respostas para como ele dialogar com você, para como ele arrancar o seu membro da sua igreja. Semanalmente é feito teatros ali no Salão do Reino, como combater o Evangelho, como dialogar com ele, como arrancar adeptos. É essa a maneira que eles estão procedendo. Entende? Então aqui está dizendo assim, se o seu pastor, se você chegar na casa de um evangélico e o pastor, você for atendido ali por um pastor, né? E aquele pastor começar a te denegrir, começar a falar, o que você vai fazer? Se ele começar a falar assim, olha, vocês são falsos profetas, o livro aqui instrui como ele responder. Olha, ele disse que você é falso profeta? Diga a ele, me mostre as provas. Como 98% dos evangelhos não tem a prova na mão, vai passar vergonha. Entende? Então você perceba que o inimigo, irmãos, ele está no campo do inimigo, eles têm até livros para como conversar conosco, para como conversar com nossos membros. Mas nós não estamos preparados para conversar com ele. Nós estamos preparados. Então, queridos irmãos, é alarmante a situação. Nós precisamos reverter esse quadro em todos os setores, todas as igrejas. Precisamos reverter essa situação de apatia espiritual. Nós vemos aí a situação também da igreja local. Quem do senhor já ouviu falar da igreja local? Que inclusive o Marcos vai comentar. Eles têm um jornalzinho, Árvore da Vida. Jornalzinho Árvore da Vida, que distribui aí pelas igrejas, irmãos. Eles param o ônibus deles nas igrejas e começam a distribuir essas heresias aqui, né? Jornal Árvore da Vida, tem pastores até assinando para a sua igreja, Jornal Árvore da Vida, né? O Marcos irá comentar sobre a Árvore da Vida. É comum nós também ouvirmos dizer que se o movimento não for de Deus, ele vai desaparecer, né? Desaparecerá. Mas acontece que essa afirmação, queridos irmãos, ela não é verdadeira, visto que aceita as heresias que existem há centenas de anos. E outra coisa, ali no versículo 38 de Atos 5, quando Gamaliel disse, né, se não for de Deus se disparar essa obra, foi Gamaliel que disse, não foi Deus. Né? Então veja, observe que não é bem verdadeiro dizer que, olha, se não for de Deus, vai morrer esse movimento. Né? E outros pensam assim, não é preciso me preocupar com as seitas, afinal são poucos, os seus adeptos têm um crescimento. Eu já refutei isso com os irmãos, já mostrei para os irmãos que isso não é verdade. O crescimento é alarmante. E outra coisa, nós temos aí, hoje, um pastor não dirige a igreja sozinho. Você não dirige a sua igreja sozinho. Né? Será impossível você proibir a televisão para o seu membro, de ele ver televisão? Será impossível você falar, de ele ouvir um rádio? Será impossível você falar para ele, não escuta nada? Né? Então, você não vai conseguir isso. Né? E agora, ele vai ser evangelizado pelo rádio, pela televisão, pela mídia, né? Pelas revistas que estão por aí. E você não está mais dirigindo o seu membro sozinho. É por isso que hoje é mais difícil dirigir uma igreja. Não é como na década de 30, de 40. Hoje
Hoje é mais difícil. Quando eu falo para os senhores que a Índia já resolve, é porque na época não existia videocassete, televisão. E as pessoas se arrumavam nas praças públicas e queriam ouvir mesmo a palavra de Deus. E a igreja crescia 7, 8% ao ano. E hoje, se nós insistirmos nessa metodologia, nós vamos perder o terreno. Nós vamos perder o terreno. Né? As seitas usam meio de comunicação. Né? Não há igreja imune das seitas. Não há igreja imune. Todos têm, você não vai poder vigiar o seu membro 24 horas por dia, você não vai conseguir. Então, se faz necessário nós nos prevenirmos. Estamos ficando parados em nossa metodologia, né? Paramos, estagnamos no tempo. Né? Eu estou dizendo aqui aos irmãos, porque eu não conheço o setor, mas nós temos observado por aí que temos parado no tempo. Por exemplo, nós não instruímos nossos novos convertidos, não fazemos discipulado, não instruímos nossos noivos que vão se casar, coisa que até a Igreja Católica faz. Né? Não comentamos temas atuais, nossos membros estão aí, que nem eu e o Marcos fizemos, um discipulado de 3 meses mais ou menos, pegando todo o setor, obreiros de todo o setor, e eu não acreditei que nós estávamos dando aula para a Assembleia de Deus. Nós ficamos aterrorizados de ver a situação doutrinária da igreja, irmão. Não é porque eu sou melhor que ninguém, irmão Márcio, misericórdia, esteja longe disso. Amém? É que eu fiquei, meu Deus, eu estou dando aula para a Assembleia de Deus. Entramos com mensagem simples, quem é Deus, quem é Jesus, o que acontece depois da morte. E ficamos pasmados com as ideias adventistas, as ideias do Senhor Jeová, reinando no nosso meio. Obreiros. Então, se os obreiros estão assim, imagine os membros. Entende? Então, veja bem, nós estamos parados porque nós não comentamos temas atuais sobre o aborto, sobre a clonagem, sobre pena de morte, homossexualismo, discos voadores, internet, todos esses assuntos atuais, como por exemplo saiu na revista Veja aqui, bebês pré-fabricados, né? Clínicas brasileiras já oferecem óvulos e sêmen para produzir crianças sob encomenda. Então nós não comentamos esses temas com nossos membros. Nós estamos atualizados. Nossos membros estão com milhões de... Você tem aqui uma... de perguntas, né? De perguntas e estão aí sem respostas. E nós precisamos sanar essas respostas, né? E nós temos aí presente no Brasil as seitas espíritas que estão presentes no Brasil, como a LBV, por exemplo. Em que tem igreja, irmãos, contribuindo pela LBV. Você acredita nisso? Alguém já soube de algum caso assim? Já. Quem? Já viu? Crente contribuindo com a LBV, senhores. Está cheio isso seita aí. espírita. Tá cheio. Deixa de dar o dízimo na igreja, deixa de dar a contribuição na igreja, vai dar para a LBV. Falta de informação. Às vezes nem sabe qual seria isso. Pensa até que evangelho. Caridade, né? Pois é. Você confunde com caridade, né? Confunde com caridade. E os companheiros, pode perguntar na igreja hoje à noite, se tem alguém que contribui, você vai ter lá dentro. Pode perguntar. Então nós temos aí, irmãos, eu não vou poder subir mais porque eu tenho que passar com o Marcos, mas nós temos aí no Brasil as seitas espíritas, a cultura racional, temos o racionalismo cristão, temos o espiritismo kardecista, os senhores conhecem, alguns dos senhores talvez até mesmo de lá, né? Que tem boa argumentação que nós precisamos saber como refutá-los, né? Vale salientar que nem tudo é espiritismo. Nem tudo que acontece dentro do espiritismo, existe um instituto americano que provou que muita coisa é falsa, falsidade, são truques que acontecem, nem tudo é espírito maligno. Né? Então, vale salientar isso. Existem as religiões orientais que eu não posso entrar nesse menor, devido ao tempo. Budismo, Hare Krishna, a igreja messiânica, muitos crentes passaram para a igreja messiânica. Existe a igreja do Reverendo Moon, em que passam centenas e centenas de evangélicos para a igreja do Reverendo Moon, algo inconcebível. Houve uma conferência que o Reverendo Moon convidou líderes de igrejas evangélicas, pastores até de renome, e foram lá na reunião do Reverendo Moon. Algo assim, inaceitável, né? Existe o islamismo, que é a religião que mais cresce no mundo, tem mais de 1 bilhão de adeptos. Já passou a igreja católica, o islamismo tem crescido no Brasil e nós não estamos percebendo. Mas vai nos dar problema, certo? Tem a Missão Mundial Taberá do Banguirá. Quem conheceu o Banguirá? Na sede do Belém. Banguirá, deixa eu ver se eu tenho aqui. O Banguirá, ele foi na sede do Belém. Alguém se lembra disso? Eu não lembro onde está o folheto aqui, como os irmãos, mas ele falava que o fim do mundo seria em 94, esse folhetinho lá. Quem lembra desse folheto? Alguém recebeu lá na sede? Outubro de 92, Jesus final. Banguirá quebrou a cara, né?
não veio, né? Depois fez outra carta, mudando a data, não teve jeito, não veio mesmo. Aí até o pastor José Roberto falou, olha, meu filho não está escolhendo Jesus por tudo, não está escolhendo Jesus por favor. Né? Temos assistindo ele, temos a missão mundial para Verá. Agora eu gostaria de passar para o Marcos, para ele comentar rapidamente aí sobre os movimentos, né, que vêm aí dos Estados Unidos, tá? E eu vou passar a oportunidade para o irmão Marcos. Nós estamos fazendo, para ele me poupar um pouco minha voz, hein? Saúde dos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Gostaria de deixar bem claro que é uma satisfação, né, estarmos aqui, é uma surpresa. Quero dizer para os irmãos que o campo aqui de Suzano é bastante falado. Mas não tema não é mal falado, é muito bem falado. Vocês vão receber muito boas notícias daqui, né? Então, o Marcos comentou conosco que precisava da nossa ajuda e nós viemos aqui para auxiliá-lo, tá? Eu gostaria de dizer para os irmãos que essas estatísticas são verdadeiras, inteiramente verossímeis, tá? Não são tentativas de sensacionalismo. Infelizmente, eu quero até dizer uma coisa, tá? Poderia ser até um segredo, né, desse tipo de especialidade, né? Mas algumas dessas estatísticas estão atrasadas um ano, tá? Um ano e meio, tá? Então, se nós formos fazer um levantamento agora recente, se nós buscarmos na internet, por exemplo, tá? Agora, hoje, né? Dados atualizados sobre isso, do Christian Research, lá dos Estados Unidos, por exemplo, os irmãos vão ver que as estatísticas são ainda mais atemorizantes, tá? Difíceis de serem compreendidas à luz de uma igreja que cresce a cada dia, tá? É difícil, é preocupante isso. Mas nós não vamos comentar um pouco mais disso, porque o Marcos já fez essa parte. Eu gostaria de falar apenas de algumas seitas, e eu gostaria de falar de uma que está crescendo assombrosamente aqui no Brasil. Chegou há pouco tempo aqui, talvez os irmãos ainda não conheçam ou pouco conheçam sobre ela. A Igreja de Cristo de Boston. Alguém já ouviu falar dessa seita aqui? Como os irmãos veem, uma pequena parcela, a Igreja do Cristo Internacional, mais conhecida aqui como Igreja do Cristo Internacional. Lá na Zona Norte, eles se reúnem lá no Clube Mediterrâneo, que fica na Taliba Leonel, tá? Lá onde muitas vezes é utilizado para recepcionar casamentos, festas, né? Para casamentos e outros tipos de festas. Em cima, eles estão se reunindo e discutindo as suas doutrinas. Tá? O fundador foi Kip McKean, e a maior autoridade até hoje. O ano de fundação deles é de 1979. Eles começaram com 30 mil pessoas e estão hoje com 50 mil membros, tá? Em 103 igrejas, espalhadas estrategicamente por todos os continentes. Tá? É uma doutrina perigosa. Eu até fiz algumas anotações aqui, porque não podia deixar escapar nada. Mas uma coisa que salta aos nossos olhos é a metodologia do discipulado deles. Tá? Se os irmãos pararem para pensar, uma coisa o Marcos disse aqui ficou bem evidente mesmo. Ele falou assim, a pessoa chega em 2 meses na igreja, ela está realmente fervorosa. É um entusiasta do Evangelho, está disposta a fazer coisas extraordinárias pela causa da igreja, pela causa do Evangelho, mas ao cabo de 2 meses de ser essa pessoa esquecida. Tá? E as mais rudimentares noções de doutrina lhes são sonegadas. Não é dado a eles. Tá? O conhecimento estratégico, o conhecimento sistemático, o conhecimento profundo, necessário, indispensável para a sua vida cristã, para que ele também se transforme num discipulado. Quando nós educamos alguém na igreja, nós estamos educando ele a esmo, nós estamos educando ele aleatoriamente, estamos educando para transformá-lo também num discipulado. Enquanto nós não desenvolvemos essa mentalidade de discipular uma pessoa que discipulará uma outra, o nosso crescimento não será um crescimento real, será um inchaço. A igreja entumecerá, ela não crescerá, ou seja, ela não se fortalecerá doutrinariamente. Ela estará apenas com um número inchado de membros, que não são necessariamente aqueles que são genuinamente praticantes do Evangelho, que não são genuinamente pessoas que estão vacinadas contra a influência das seitas, que não são pessoas que estão preparadas para quaisquer tipos de abordagem. Ah, irmão, você quer que toda igreja seja um especialista? Não é bem isso, irmão. Eu quero que toda igreja tenha pelo menos uma noção mínima sobre o perigo que as heresias oferecem às nossas igrejas. Como o Marcos estava dizendo aqui, nesse primeiro trimestre que nós fizemos esse curso, foi grande a nossa surpresa. As perguntas eram das mais simples, tá? Filmamos as aulas e testificamos isso. As perguntas eram as mais simples. Uma irmã estava há 11 anos numa igreja e disse assim, olha, eu jamais ouvi falar nenhuma palavra disso. Tá? Vamos fazer, eu pessoalmente perguntei acerca daquela irmã, e qual não foi a minha surpresa ao saber que era uma irmã realmente assídua à igreja? Que eu tinha esperança de que fosse uma crente diferente. Tá? Não, talvez uma pessoa que frequenta eventualmente a
igreja, quando eu fui conversar com alguns membros naquela igreja, eu soube que essa irmã não somente vai quase todos os dias de culto à igreja, mas era uma das líderes lá. Tá? Pessoas que trabalhavam com crianças e com adolescentes. É uma liderança reconhecida, aceita, estimada na igreja. Um braço direito do pastor. Tá? Uma pessoa que se fosse do sexo masculino, talvez, na nossa igreja de Assembleia de Deus, seria no mínimo um presbítero. Tá? Isso fica vergonha. Tá? Seria no mínimo um presbítero. Mas irmãos, onde nós estamos? Ela não tinha uma noção bem formada da Trindade. Ela não tinha uma noção bem formada da cristologia bíblica. Não tinha uma noção bem formada. Culpa dela? Ou será que a conta está atrasada? As contas pagas, que não são pagas pela igreja, as contas vencidas da igreja, resultaram aceitas, como disse o Walter Martin. De quem será a culpa? Nós olharemos para os nossos membros e diremos, a culpa é sua, você não lê a Bíblia? Ou será que olharemos para o espelho, como eu já fiz diversas vezes, o meu maior complexo de culpa? Tá? Olhar para o espelho e dizer assim, a culpa é minha. Presbíteros, evangelistas, tá? Pastores, a culpa é minha. Eu sou presbítero e estou sonegando a preciosidade dessas informações para os meus membros. Não estou pesquisando o suficiente, não estou buscando alternativas, tá? Não estou fazendo o suficiente. Então, falando sobre discipular, tá? O abuso do discipulado dessa igreja é bastante evidente quando você descobre que eles são totalmente diferentes. Há poucos dias atrás, por exemplo, eu fui abordado. E não foi uma vez só. 2 vezes na mesma semana, no mesmo lugar. Tá? Eu estava na estação Sé do metrô, eu esperava o metrô para ir em direção à Zona Leste, e o mesmo japonês não me reconheceu. Porque ele faz esse trabalho constantemente. Talvez por isso não me reconheceu. Sei lá, se eu estava com a roupa diferente, não sei. Tá? Realmente estava com a roupa diferente. Mas eu estava ali sentado, ou melhor, encostado, né, de pé esperando o metrô, quando essa pessoa me abordou e começou a falar, você já ouviu falar de Jesus? Veja só a abordagem deles. Tá? Como eu percebi que era um adepto de seita, tá? Você acaba aprendendo a desenvolver esse discernimento, né? Você acaba aprendendo a conhecer o gingado dessas pessoas, né? O jeito característico com que eles chegam. Então eu não me identifiquei como evangélico. Em primeiro plano. Eu assim, não conheço Jesus. Mas você mentiu, irmão! Calma. Tá? Então a pessoa começou a falar de Jesus e começou a falar, olha, nós temos reuniões de bate-papos. E nós estamos reunindo em X lugar, em tal hora. Agora mesmo eu estou indo para lá, você não pode ir comigo? Pessoal, imediatismo da abordagem. Ele queria que eu fosse já naquele momento. Você não vai para algum lugar? Está estudando? Eu falei, não, vou começar. Mas nós vamos começar em 28. Tá? Finalmente tomei vergonha e vou voltar para a faculdade. Né? Então eu fugi. Mas eu falei, não, nós vamos começar só dia 28. Tá? Eu assim, então vamos lá comigo. Eu falei, olha, agora eu não posso. Realmente tem alguns compromissos e tal. Mas ele fez questão de insistir, deixou comigo o endereço, deixou um folheto, disse quem era, falou que chegando lá era uma reunião de bate-papo. Você foi a muitas igrejas já, não foi? Foi muitas igrejas. Não mentira. Foi muitas igrejas. Ele falou, como é que é lá? Um culto, assim, assado. Então falou, nós não temos liturgia. Nós sentamos em torno de uma mesa, cada um satisfaz as suas dúvidas. Veja só a praticidade desse método de discipulado, né? É mano a mano, posso dizer assim, em loco, né? É tete a tete, é uma coisa bem pessoal. Quando Marcos frisava a pessoalidade do evangelismo, ele não está falando de um movimento de formiga, ele está falando de um discipulador real, cheio do Espírito Santo, que não falará somente a uma pessoa, mas estará falando a várias pessoas durante o dia, inclusive. Tá? O evangelismo feito por Dwight Moody começou assim, tá? E por tantas outras proeminências, por tantos outros expoentes do evangelho na história. Tá? Então, irmão, quando eles sentam-se para bater papo, eles começam a falar sobre as dúvidas que eles têm. E com base naquilo que a seita ensina, eles vão falando. E o batismo, irmão? Eles perguntam, como é que a gente faz? Se chamam também de irmãos, tá? Parece uma igreja evangélica, conheço membros de igreja evangélica que estiveram lá, e conheço 2 ou 3 que gostaram e retornaram. Tá? E que diz que precisava daquilo na igreja, tá? E que na igreja não tinha, e sentava-se lá e ele começava a ouvir. O que é o batismo? Bom, o batismo é o seguinte, você tem que se batizar para receber o Espírito Santo. É mesmo? É. Sem batismo não recebe o Espírito Santo. Tá? E que mais? O batismo ele é indispensável para a purificação dos seus pecados, dizem eles. Tá? Se você não batizar-se, você não será definitivamente purificado dos seus pecados. É mesmo? E aí? Bom, e aí é o seguinte, cada um de vós tem aí um partner, tá certo? Um companheiro, tá? Alguém que vai andar com você. Esse é o seu discipulador. A ele você deve responder e obedecer irrestritivamente. Sabe o que isso significa? Que esses discipuladores, eu estou falando até de uma forma metafórica, eu quero ser direto para você. O discipulador de alguém dessa igreja tem poder sobre todos os setores da vida daquele a quem ele discipula. Todos os setores. Tá? Com quem ele vai se casar,
com quem ele estará namorando, onde ele vai morar, em que comunidade ele congregará, os seus objetivos profissionais, tudo. Tá? É um encabrestamento psicológico, né? É um cerceamento social e psicológico, porque você é impedido de viver em sociedade como deve se viver. Tá? Então a pessoa vai influenciando, e incrível, irmãos. O fôlego deles é incansável, é interminável. Eles estão sempre dispostos a falar sobre tudo. A linha V aqui, algumas características, eles utilizam a versão BLH da Bíblia. Tá? A Bíblia na linguagem de hoje. É mais fácil. Tá? Eles têm essa parceria discipular. Não adquirem prédios para reuniões, apenas alugam-nos. Reúnem-se em grupos e bate-papo. E possuem a seguinte estrutura hierárquica. Tem o Kip Maquin e tem os presbíteros abaixo dele, depois tem os evangelistas de setor. Tá? Note como as nomenclaturas são bíblicas. Note aí como as nomenclaturas são bíblicas, para parecer ao máximo, né, com o evangelho. E com isso eles estão ganhando pelo menos 10 novos membros aqui no Brasil a cada dia que passa. Como fazem isso? Eles não têm propriedade, não têm patrimônio algum, apenas alugam os lugares, pagam direitinho, mas reúnem números cada vez maiores, às terças, às quintas-feiras, insistem em sua doutrina. E Kip Maquin veio agora há pouco tempo para o Brasil e esse membro falou para mim, interessante, ele falou assim: você conhece Kip Maquin e tal? Eu falei: não, ouvi falar, só ouvi falar. Então, ele é o nosso pastor, rapaz, a nível mundial e tal, é um homem de Deus, ele esteve, veja só o palavreado, tá? Veja só a palavra, veja a conversa, que parece uma conversa genuinamente evangélica. Tá? Um homem de Deus, ele veio, começou a dar palestras e foi notável, foi maravilhoso. Nós passamos 3 dias maravilhosos, inesquecíveis lá. Entusiasta o japonês. Você sabe que os orientais são normalmente meio timorados, são meio tímidos, né? Principalmente por falar em público, ou falar assim com desenvoltura, mas esse não. Esse desenvolveu uma oratória própria, uma eloquência assim particular. Né? Eu, por exemplo, fiquei bastante fascinado com aquela desenvoltura com a qual ele falava. Né? Eu jogava um argumento, rapidamente ele superava o meu argumento e com muita gentileza, né? Ele começou a falar. Se eu ouvisse a voz, mas não visse a pessoa, eu falava: jamais ninguém quer um japonês. Tá? Nós lidamos por muitos anos com pessoas assim e sabemos que os orientais são realmente, tá, reconhecidamente mais tímidos. Mas esse não. Fala com uma desenvoltura imensa. Tá? Então, irmãos, nós temos que estar bastante avisados sobre a atuação deles, bastante preparados para combatê-los, tá? E bastante preparados para dizer para ele que só Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Nós temos que realmente modernizar as nossas metodologias, falar sobre assuntos atuais é indispensável. Gostaria de falar, para finalizar aqui, gostaria de falar apenas sobre a confissão positiva, tá? Porque é uma coisa que tem acionado as nossas igrejas, sob o nome de teologia da prosperidade, muitas vezes. Tá? E nós temos pregado continuamente isso. Como eu disse, eu vou ser bastante breve. A nossa intenção aqui não era palestrar, apenas ajudar o Marcos. Né? Nós deixamos lá a nossa classe da escola, temos certeza que seremos advertidos por isso, mas resolvemos chegar aqui para falar aos irmãos uma palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías capítulo número 53. Eu mesmo quero ler para os irmãos o capítulo messiânico, largamente conhecido em nosso meio. No versículo de número 4, um dos versículos mais utilizados pela teologia da prosperidade. O que é teologia da prosperidade? Quem são os seus proponentes? Né? Qual o conteúdo doutrinário disso que já se tornou uma seita?